Caros amigos, é com muita alegria que nós retornamos ao vosso convívio. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando passo a passo as perguntas de O Livro dos Espíritos, tendo começado lá mesmo na introdução, e estamos agora na sequência examinando o capítulo 2, que trata de alguns itens importantes, e nós tínhamos parado da outra vez examinando a pergunta número 33, a respeito de questões da matéria, né? Lembrando que a obra foi escrita há mais de 1,5 século atrás, e é claro, tanto os espíritos como o próprio insigne codificador da doutrina, Allan Kardec, trabalharam muito com as noções que a ciência humana já tinha adquirido àquela época. Mas como vocês também sabem, a ciência avançou muito nesse 1,5 século, nos trazendo questões maravilhosas no conhecimento, tanto quanto as questões da intimidade da matéria, quanto as questões macroscópicas, por assim dizer, do universo sem fim. Nunca houve uma época que nós conhecêssemos tanto a realidade. Claro que ainda é muito pouco, tendo em vista a multiplicidade das questões divinas e aquelas que nos prendem ao universo de uma maneira geral. Mas vamos fazer, na nossa sequência, o exame da pergunta número 34. Diz ela assim: as moléculas têm forma determinada? Reparem que esta é uma pergunta, hoje, que os estudantes de 2º grau responderiam com facilidade. Mas naquela época esse conhecimento não havia. Vamos ver a resposta dos espíritos. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Hoje é uma coisa muito simples e que os estudantes todos de química, num grau ainda elementar, já começam a conhecer. Não é assim? Há uma pergunta no meio da pergunta 34, essa forma é constante ou variável? Constante, o das moléculas elementares primitivas. Variável, o das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Pois bem, essa é uma questão típica de química, muito simples nos dias atuais, então nós podemos avançar incorporando, por assim dizer, essas ideias com toda a facilidade, tendo em vista o progresso simples da ciência. Muito bem, agora, a partir da pergunta 35, nós vamos entrar num outro item que já não nos prende tanto às questões da matéria, e é quando o codificador ingressa na questão do espaço universal. Vamos ver o que vem por aí. Nessa 35, ele pergunta assim: o espaço universal é infinito ou limitado? Quando nós fazemos a pergunta para nós mesmos, nós podemos querer ensaiar uma resposta. Vamos ver o que a espiritualidade trouxe naquela época e vamos comparar com aquilo que nós sabemos hoje. Infinito, diz a espiritualidade, supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz, como se os espíritos estivessem dirigindo a palavra diretamente a Kardec. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E é curioso, porque depois do Livro dos Espíritos, a ciência progrediu tanto que durante todas as etapas desse progresso, nós vamos encontrar que o nosso conhecimento, de uma maneira geral, em relação a todas as coisas elementares, até eu diria, do universo sem fim, foi nos mostrando que nós vivemos mesmo numa esfera azul, que é o planeta Terra, somos apenas uma humanidade específica,
com características próprias, mas tendo propriamente esse mundo inserido não apenas no sistema solar, onde vivem outros planetas e humanidades em torno do Sol, a realidade dessa estrela que é o Sol, através da qual giram todos os planetas, como também o posicionamento do sistema solar em relação à nossa galáxia, que é a Via Láctea. Só ela tem 200 bilhões de sóis ou estrelas, e ela é apenas uma galáxia média. Hoje, ao contrário do que se sabia naquela época, e a grande expressão do conhecimento astronômico era de um contemporâneo de Kardec, que era Camille Flammarion, espírita, um dos maiores astrônomos da história dessa ciência, nós vamos hoje encontrar a ideia, por exemplo, do chamado universo observável. O universo observável é quando nós nos situamos num determinado ponto da Terra ou do planeta e podemos como que perscrutar toda a realidade do universo que nós hoje podemos detectar. São 70 septilhões de estrelas. Só para que tenhamos uma ideia do quanto, em um século e meio, um pouco mais, tudo isso avançou muito, confirmando a ideia que está ali. A ideia da infinitude, a ideia do quanto estas coisas nós vamos sempre revendo, percebendo que pelos caminhos da ciência, esse conhecimento todo avança a passos muito acelerados. Há um comentário de Kardec ao final da pergunta: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. É uma reflexão que Kardec faz. E aí a coisa segue nesse mesmo contexto. E aí Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Muito bem, para uma pergunta como esta, feita àquela época, a resposta da espiritualidade demonstra que eles, inclusive, já tinham uma noção naquela época que é a mesma que nós temos hoje a respeito. E aí ele responde: a espiritualidade como um todo, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E é curioso, porque os instrumentos, eles foram como que sendo elaborados de uma maneira cada vez mais refinada, requintada e potente, mas mesmo com todo o domínio de tudo isso nos dias atuais, a resposta é verdadeira. Não há propriamente o vácuo absoluto. Vamos ver isso de perto um pouco mais adiante. Mas a ideia, só para nós como que nos adiantarmos, a ideia que é aquela que diz que, mesmo onde nós imaginamos que exista o vácuo, dependendo das características do que nós examinamos, certas partículas elementares, certos aspectos da chamada antimatéria e partículas chamadas virtuais, que são examinadas claramente nos chamados aceleradores de partículas, especialmente o Fermilab nos Estados Unidos e o CERN, que fica perto de Genebra, na Suíça, perto da fronteira com a França. Tudo isto é algo assim muito conhecido, elementar, na chamada física de partículas e na questão dos aceleradores dessas partículas, para que nós possamos estudar com mais profundidade questões relevantes, vamos dizer assim, de uma ciência elementar, que é a física das partículas chamadas elementares. Mais adiante isso vai voltar para que nós possamos acompanhar as coisas atuais e fazendo uma comparação com as questões como que contempladas pelo Livro dos Espíritos a nosso benefício. Sigamos. Nós vamos encontrar agora o capítulo número 3.
Esse capítulo número 3, ele vai tratar de muitas coisas. Por exemplo, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Muito bem, então vamos começar pela ideia, que é a ideia da formação dos mundos. Reparem que, quando nós pensamos em mundos, nós temos que nos referir ao conhecimento astronômico. E a ideia de mundos, como são os planetas e as estrelas. Existem outros corpos celestes, como os cometas, os asteroides e os satélites naturais, a própria Lua em relação à Terra, os outros satélites naturais do Sistema Solar orbitando em torno dos demais planetas. Alguns planetas até têm mais de um satélite natural. E aqueles que nós podemos examinar cada vez mais pela ciência, que são os exoplanetas, são os planetas de fora do Sistema Solar. E a questão das estrelas, de um modo geral, as suas características, e hoje esse é um estudo belíssimo da astrofísica, em que nós podemos examinar como é que as estrelas surgem, como é que elas evoluem no tempo e no espaço, em que elas se transformam, como é que é essa evolução de bilhões de anos da vida estelar, como é que elas vivem a senescência, como é que elas terminam a existência, implodem, explodem e devolvem propriamente o seu material ao meio interestelar, ao meio intergaláctico e assim por diante. Então vamos voltar na ideia sobre a formação dos mundos, examinando lá a obra em questão que nos interessa, o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. É uma reflexão ainda. E aí Kardec faz a pergunta: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? Nós, na medida que lemos a pergunta, ficamos imaginando a resposta, ou a resposta que nós daríamos hoje a tal pergunta formulada. Vamos direto à resposta. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse o universo antes, Deus, como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Referindo a ideia de separar o Criador da criação. Se o universo é da criação, ou é a criação em si, o Criador sendo Deus, Ele fez o universo. Se Ele o fez, mesmo que nós não possamos ainda, porque as nossas mentes não alcançam isso de uma maneira muito clara, entrarmos nas questões de Deus propriamente, há uma ideia, que é a ideia propriamente, então, de que Deus criou o universo. Portanto, o universo não existe desde sempre. Ele não se confunde necessariamente com a vida divina. Mas é algo um tanto filosófico, importante dentro da filosofia espírita, para nós irmos refletindo a respeito. Pois bem, diz-nos a razão, comenta Kardec, não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. É uma reflexão bem elementar, mas muito concisa, direta. A ideia, portanto, de que o universo não se fez propriamente sozinho. Então, ele é obra divina e a partir disso ele foi criado em algum momento. E a partir disso ele tem vida infinita e eternidade, como nós vamos examinando a seguir. Na pergunta 38 diz assim: como criou Deus o universo?
para me servir de uma expressão corrente, o Espírito disse, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa é uma questão interessante, talvez para aprofundarmos numa outra oportunidade, mas ela resume uma ideia da potência divina. A ideia de que, pela vontade de Deus, teria como que, a partir de uma formulação, faça-se a luz, e a luz foi feita. E se nós buscarmos uma das teorias da formação do universo, não é a única, mas é a mais aceita, a da grande explosão, chamado de Big Bang, nós vamos entender que ali nós temos toda a massa do universo. Lembram da ideia do universo observável? Observável hoje, fora como ele será no futuro. Tudo isto poderia se resumir a uma bola de, por exemplo, tênis, ou talvez até propriamente de golfe, menor ainda. E a partir dessa grande explosão, tudo é luz. Daí a relação entre essa afirmativa e as questões da luz, as questões da luz divina, da criação divina e de tudo que foi compondo a partir da grande explosão, ou foi como que sendo uma etapa da evolução do universo, o que nós consideramos em ciência, em cosmologia, a ideia da grande explosão. Na pergunta 39, para encerrarmos esta etapa, poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E aí o Espírito disse, tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada do espaço, dando ideia de que no espaço sideral, divino, portanto, existem todos os elementos geradores de todo o universo, porque tudo de mais relevante do universo são as estrelas, os demais corpos celestes, como o grande exemplo dos planetas, e tudo aquilo que nós não conhecemos ainda, que são os mundos fluídicos, que os elementos dos telescópios humanos e das sondas que se vão para além da Terra jamais puderam vislumbrar. Nós vamos continuar examinando isto num outro momento. Um abraço a todos vocês, que possamos nos encontrar em breve.